que hoje a gente vive numa sociedade em que o consumo já se tornou algo comum. Mas além disso, os itens que a gente consome se tornaram cada vez mais descartáveis, cada vez menos duráveis, né? Então, os projetos dos produtos hoje em dia eles já são feitos pensando no próximo produto que vai ser lançado. Ou seja, esse produto que foi lançado nesse ano, ele já tem um tempo de vida útil encurtado para que faça com que o cliente dessa empresa compre novamente no próximo ano. E aí, você faz parte, você consome dessa maneira, vendo tudo como um período de uso, um tempo de vida extremamente curto? Você acha que isso é uma coisa boa ou uma coisa negativa? Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estrategista. Nesse vídeo eu quero discorrer um pouco sobre isso e falar como a gente está viciado em consumir produtos de baixa qualidade e que, ao mesmo tempo, por serem de baixa qualidade, nos fazem descartar eles cada vez mais rápido. E isso é um grande problema para a nossa civilização como um todo, porque quanto mais produtos descartáveis a gente tem, ou seja, quanto mais produtos de vida útil baixa a gente consome, mais lixo a gente gera. E para onde é que vai esse lixo? Bom, nem todo lixo consegue ser destruído completamente. Nem todo lixo consegue realmente se tornar algo depois, consegue ser reutilizado, né? Então, a maior parte do que a gente consome e a gente joga fora se torna um lixo que vai só se acumulando em montanhas e montanhas de mais lixo, tá? E normalmente quem mais sofre com isso são os países em desenvolvimento, né? Os países pobres, por assim dizer. Por quê? Esses países é que acabam recebendo todo o lixo do mundo e acabam tentando ali de alguma maneira reciclar ele, pelo menos uma parte dele. Porque a maior parte dos produtos, por mais que se diga que vão conseguir fazer alguma coisa, reciclar, na verdade só uma pequena parte desse produto é que realmente consegue ser reciclado, né? Eu não sei se você sabe disso, mas até mesmo os eletrônicos, somente uma parte dos eletrônicos é que é reutilizada, um pouquinho deles só, na verdade. A maior parte, a carcaça em si, a grande parte desse produto, ele não consegue ser reutilizado. Dá um pause aqui que estou no meio da rua, logo tem um monte de caminhão passando, gente. Mas pensando sobre isso, a gente vê como a gente gera lixo todos os dias e o quanto isso prejudica não só o planeta, mas prejudica a nossa própria existência como ser humano. Porque vai chegar um ponto em que o planeta vai estar tão poluído, tão cheio de lixo, tão cheio de coisa descartada, que a gente não vai ter mais aonde jogar isso e aí a gente vai estar vivendo num grande lixão, né? Existem vários cientistas, existem vários estudos tentando achar formas de poder reciclar, de poder reutilizar, de poder transformar esses produtos em outra coisa, ou até mesmo de gerar menos lixo, gerar produtos menos descartáveis, ou então que poluam menos, tá? Quando a gente fala muito de alimento, né? A gente consegue produzir bilhões e bilhões de quilos aí de alimento, de toneladas de alimento. Mas boa parte desse alimento às vezes não é consumido e se torna lixo, se torna descartável, mas ainda é algo natural, ou seja, o próprio solo, o próprio ambiente, ele consegue transformar isso em outra coisa. Mas quando a gente vai para o lado do plástico, das coisas mais feitas pelo humano, né, que são feitas quimicamente, a gente já está falando de um produto que ele não consegue, a natureza naturalmente não vai conseguir transformar isso ali, não vai conseguir consumir, não vai conseguir aproveitar aquilo ali de alguma forma. E isso é um lixo que vai só durar gerações e gerações. Vai chegar um ponto que as gerações daqui a 50 anos ainda vão estar vendo garrafas PETs dos anos 2000, dos anos de 1900 e alguma coisa, porque simplesmente é um produto que demora muitos bilhões de anos para poder realmente conseguir ali a natureza consumir ele. Então, o que você pensa sobre isso, né? Como é que você, uma pessoa simples, realmente pode ter algum impacto nisso? Cara, a verdade é que não tem, porque o grande problema em si está na forma como a nossa sociedade hoje em dia está existindo, né? O como ela está se construindo na base do consumo. Eu não estou criticando o capitalismo em si, mas eu estou praticamente criticando aqui a forma como o nosso capitalismo tem funcionado nos últimos anos. Por que eu digo isso? Porque na maior parte dos últimos anos, o capitalismo ele tem focado em gerar mais produtos para vender mais e mais produtos. A base do nosso sistema hoje de venda e de consumo é sempre de ter uma novidade e não de criar produtos que vão durar por décadas. Por que eles não fazem isso? Por que eles não facilitam, né, isso? Por que eles não criam produtos mais fortes, mais resistentes, que vão durar décadas? Porque isso no lucro da empresa não faz sentido.
E parece que as pessoas aceitaram isso e não reclamam disso. Você compra um celular nesse ano, no próximo ano esse celular já não está funcionando direito, ele já está começando a travar, ele já não é um celular mais que consegue baixar os aplicativos novos, porque simplesmente ele foi feito para isso. Ele foi feito para que isso aconteça. Ele foi feito para ele não funcionar no próximo ano, porque a empresa precisa vender um novo modelo de celular. Percebe? Isso faz parte já do processo. E aí, como é que a gente pode mudar isso? Cara, se várias pessoas começarem a reclamar e pedirem por produtos de melhor qualidade, aí sim talvez isso mude. Só que ao mesmo tempo que você vai pedir por um produto de melhor qualidade, você vai ter que entender que o produto de melhor qualidade, ele também normalmente vai ser mais caro, tá? Se você hoje vai pagar por um móvel planejado, com uma boa madeira e tudo mais, você vai pagar mais caro. Então, só que o que que acontece? Como a nossa população, a maior parte da população do planeta é pobre, normalmente o que eles conseguem consumir são produtos de baixa qualidade porque eles são baratos. E aí, quando a gente pensa nisso, faz todo sentido as empresas focarem em fazer produtos de baixa qualidade porque eles conseguem vender para várias, milhões de pessoas, tá? Porque simplesmente as pessoas que mais conseguem consumir, querendo ou não, são os pobres, tá? São as pessoas que têm uma renda mais baixa e eles vão comprar os móveis de baixa qualidade que na primeira mudança já não vão prestar mais para nada. São eles que vão comprar a maior parte dos celulares de baixa qualidade que no próximo ano já vão estar começando a travar ou estar com algum problema. Então, é, o sistema como um todo, ele funciona para fazer com que as pessoas que têm menor condição financeira, acabem consumindo cada vez mais e gastando cada vez mais ao longo do tempo, tá? Porque quanto mais as pessoas consumirem novos produtos, mais as empresas vão lucrar como um todo. E aí, uma forma como um todo, eu sempre penso que a melhor solução para qualquer um desses problemas não é simplesmente, deixa eu mexer nesse foco aqui, ele está torto, ele está pegando num ponto que não tem nada a ver. Aí a luz fica mudando. Mas vamos lá. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir começar a fazer uma mudança real no mundo como um todo, principalmente nessa parte de consumo, é melhorar como um todo o conhecimento das pessoas, todo o ensino. Ou seja, se você melhorar a educação das pessoas, elas melhorarem de vida como um todo, começarem a ter uma renda melhor, elas vão começar a consumir produtos de uma qualidade melhor e isso vai forçar com que as empresas comecem a criar produtos de maior qualidade e mais duráveis, por assim dizer, tá? Mas isso ainda é no plano das ideias. Para isso realmente acontecer, isso tem que acontecer muito grande, de uma forma muito grande, de uma maneira muito intensa, e a gente sabe que isso não vai ser fácil, tá? Então isso é uma ideia que eu tenho na cabeça, mas que para colocar em prática, na verdade, a sociedade como um todo teria que mudar toda a sua mentalidade sobre o consumo, para que a forma como as empresas geram novos produtos também mude, tá? Então, toda a sociedade teria que ser reestruturada. Isso acontece com tudo. Se a gente fala de política como um todo, não adianta você mudar um pouquinho em A, você mudar um pouquinho em B. O que tem que acontecer normalmente para que um país mude completamente, tipo o país, ou o Brasil, para ele mudar completamente, teria que fazer uma reestruturação completa, teria que fazer uma reestruturação completa de todo o sistema político do Brasil. E isso acontece também quando a gente fala de consumo. Para você mudar a forma como as pessoas consomem, a forma como as empresas geram e criam novos produtos, tem que mudar toda a estrutura de consumo do país, né? Então, isso aqui é uma forma, né, de pensar que eu tenho. Eu não sei se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Mas a realidade de tudo isso é que a gente gera muito lixo. E existem já maneiras, existem formas que não são tão consumidas hoje em dia de você gerar menos sujeira, menos produto. E até mesmo, por exemplo, uma empresa muito famosa é a Apple, né? Tem celulares que são considerados top de linha, tem notebooks que são considerados top de linha e tudo mais, mas eles é uma empresa extremamente complicada na hora quando você fala até mesmo de consertar um produto deles. Eles dificultam o conserto para fazer com que você tenha que comprar um novo produto deles que é extremamente caro. Então, olha só, uma empresa que tem um produto que é extremamente caro, mas ao invés de ir para o produto que tem uma durabilidade muito alta e facilita o conserto do produto, na verdade ela faz o contrário. Normalmente alguns produtos deles têm uma durabilidade baixa, é extremamente caro e eles ainda dificultam com que a pessoa possa consertar esse produto quando ele dá defeito em alguma peça. Por quê? Muitas peças da Apple são soldadas na placa. E aí se dá um problema às vezes num chip, alguma coisa, ao invés de você ter uma maneira fácil, simples de consertar, mandar numa assistência técnica, não, você tem que trocar toda a placa-mãe porque tudo é soldado dentro da placa, entendeu? Então a gente está falando aqui de uma empresa que tem um produto de alta qualidade, de alto custo, mas que dificulta quando você fala nesse pensamento de sustentabilidade. É uma empresa extremamente
complicada nesse sentido, tá? Isso eu dei um exemplo específico, mas tem várias empresas que fazem a mesma coisa. E aí estão surgindo agora no mercado algumas empresas que pensam exatamente o contrário. Vamos facilitar o conserto do nosso produto. Vamos vender um notebook que o próprio usuário consiga consertar de maneira simples. Se dá defeito em uma peça, é só ele trocar, porque é de encaixe, é muito fácil. É igual um computador, um desktop de mesa, né? Eu estou falando de notebook, mas um desktop de mesa, quem entende um pouco ali de computador, ele consegue trocar uma peça. Eu prefiro sempre o computador de mesa, por quê? Porque qualquer peça que dá problema, eu mesmo consigo fazer a alteração dessa peça. Se deu problema no processador, muito carro passando, gente. Se deu um problema no processador, se deu um problema no chip, na memória, se deu um problema no HD, eu troco facilmente essa peça. Agora acho que é a hora do almoço, pronto, todo mundo resolveu passar pela rua que eu tô. E aí, pensando nisso, existem algumas empresas que fazem isso, mas você também pode ter consciência do que facilita a sua vida na hora que você pensa em um produto que vai dar problema no futuro. Então, se você comprar um produto que você consiga você mesmo consertar, vai facilitar com que você gere menos lixo para o mundo e você vai estar fazendo um pouco da sua parte, tá? Mas a real é que hoje em dia, na forma como o consumo é criado, na forma como os produtos são feitos, é muito difícil você sozinho conseguir ter um grande impacto. Tá? Você teria que fazer uma mudança, você teria que fazer parte de um alto escalão de alguma coisa para poder conseguir começar uma mudança. Então faça a sua parte tentando minimizar um pouco do que acontece, mas saiba que isso que você vai fazer, na verdade, é só um grão de areia no meio do deserto. Né? Não vai ter um impacto realmente muito grande. A não ser que bilhões de pessoas fizessem a mesma coisa que você está fazendo, o que vai ser muito difícil. Afinal, a gente tem várias pessoas com pensamentos diferentes que vão dizer que tudo que eu estou dizendo aqui é uma mentira, é uma farsa, que na verdade o planeta ele vai suportar tudo isso e foda-se, a civilização só vai desaparecer mesmo no futuro quando cair um meteoro. Então, assim, você vai ver esse tipo de loucura, mas a verdade é que o lixo, o consumo desenfreado que a gente está sofrendo hoje em dia, ele tem um impacto muito grande no planeta e também nas pessoas como um todo, tá? E normalmente as pessoas conseguem sentir esse impacto de uma maneira muito mais forte, principalmente em cidades maiores, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, estou falando do Brasil aqui como um todo. Eu moro numa cidade bem pequena, então esse impacto ele é muito menor, tá? Mas você ainda sente, por exemplo, tem semanas aqui que eu fico 5, 6 dias sem água, porque simplesmente o fornecimento de água da cidade ele é precário, tá? E aí como é que você teria que mudar isso? Teria que mudar a forma da política da minha cidade para eles focarem no que realmente nos problemas reais e não focar em gastar às vezes 2, 3, 4 milhões ali para fazer um show de um artista na cidade. Só que isso é o que chama a atenção do povo e faz eles votarem no próximo prefeito. Por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu esse ano. O prefeito que fez todas essas coisas que eu estou falando de gastar milhões aí com show, na verdade foi o que saiu e entrou um novo prefeito, que bom, né? Vamos ver o que esse cara vai fazer. Mas quando a gente fala de qualquer sistema, de qualquer estrutura política ou governamental ou de consumo financeiro e tudo mais, a gente percebe que se não tiver uma mudança muito grande, né, uma quebra mesmo de sistema, nada realmente vai mudar. E isso deixa a gente triste, mas é a realidade do mundo, tá? A realidade do mundo é que se você não faz uma mudança extrema, isso não acontece. Mas eu também sou uma pessoa que é extremamente contra, estou usando muita palavra extrema aqui, mas eu sou uma pessoa extremamente contra o extremismo como um todo. Você acabar pegando armas e aí indo para cima de todo mundo, matar civis, matar um monte de gente para poder fazer essa mudança, fazer uma revolução ali no país. Por quê? Porque eu acho que qualquer tipo de revolução traz muito mal junto com ela, traz pessoas muito mal intencionadas junto com essa revolução e a maior parte das pessoas que mais sofrem durante qualquer tipo de revolução, qualquer tipo de transição, né, violenta, são os civis que não pediram por isso. São os civis que estavam simplesmente vivendo suas vidas, né? Então não importa o lado da guerra. Para mim, os dois lados da guerra estão errados sempre. Não importa o que aconteça, porque na minha visão, né, a guerra ela não tem sentido porque parece que a gente não saiu do nosso lado pré-histórico e continua animais brigando por terra, ao invés de saber dialogar, né, e saber sentar numa mesa, dialogar e entrar em acordos. Né? A gente vive em sociedade, somos humanos, somos racionais, né? Pelo menos parecemos ser racionais, e eu não entendo como é que as pessoas conseguem ter lados em guerras, porque a verdade é que a maior parte das pessoas que mais sofrem são os civis, que não tem nada a ver com isso. E aí eu estou puxando para um outro assunto aqui, mas só para a gente ver como a nossa sociedade é muito complexa como um todo e muitas vezes eu me pego pensando que o ser humano ele não evoluiu o suficiente para tirar esse lado animalesco dele e entender que as ações deles têm consequências extremamente graves para todo mundo, né? Não é só se você pensa só no dinheiro, você vai impactar a vida de milhares de pessoas negativamente porque você só está pensando no lucro da sua empresa. Se você pensa simplesmente no seu
no seu ideal político e você não percebe que esse seu ideal político não é bem-vindo em outra sociedade, mas você quer implementar, você quer impor esse seu ideal político, você vai acabar prejudicando a vida de várias pessoas, né? Então, pensando em tudo isso, a gente precisaria de uma mudança de sistema muito grande, mas faça a sua parte, o pouco que você fizer, pelo menos você vai estar fazendo bem para você, de alguma maneira, tá? Acho que era isso no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te abra a mente de alguma maneira, tá? Próxima vez eu quero discorrer um pouco melhor sobre esse tema, mas era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e veja outros vídeos do canal, tá bom? Forte abraço!